Simba, eu venho mostrar pra vocês o que eu ando lendo. Desculpa pelo barulho, a janela tá aberta, mas enfim. Eu li até agora... Simba, tira a cabeça daí. 6 livros. Simba! Eu li até agora 6 livros. E hoje é dia 8 de janeiro, tá? Então, na verdade, o que acontece? Deixa eu pegar aqui. Esses 3 aqui eu tava na metade, tá? Então, faltava bem pouco pra terminar. Então, os contos de fadas dos irmãos Grimm. Simba, para de se meter no meio do caminho. Tá. Então, tem vários contos aqui. E é bem legal, tem umas histórias muito doidas, né? E eu gostei bastante de ter me aprofundado em alguma delas, sabe? Histórias diferentes. Eu não tenho muito o que falar desse livro, tá? Aí tem Em Busca de um Novo Mundo, Brilho, que é da Amy Conklin Hawaii, não sei falar. É muito bonita essa capa, ela tem um relevo aqui. E é uma história muito doida, que assim na Terra ficou insuportável viver. Então eles construíram 2 naves. Uma delas tinha pessoas assim que tinham fé em Deus e tudo mais, e essa nave foi lançada antes. E um tempo depois foi lançada a segunda nave, e nela tinha pessoas que eram mais assim da ciência e tudo mais. Só que não era para essas naves se encontrarem, na verdade eles só iam se encontrar no final desses anos que eles iam ficar lá para voltar pra Terra, para ver se eles iam conseguir viver aqui. E aí a missão deles era ter filhos naquela nave, e eles tinham planta, animais e tudo mais, pra depois de um tempo conseguir repopular a Terra, né? Só que teve um problema né, porque na espaçonave e tudo mais, e aí os cientistas tiveram que trabalhar para essas crianças, bom, para essas mulheres terem crianças. E aí, só que a primeira nave tava tendo muitos problemas e acusou a primeira nave de sabotagem, um negócio assim. E aí acabou que essas 2 naves se encontraram, e aí aconteceu um negócio aí. E teve um personagem assim que eu fiquei com muita raiva dele, mas com muita raiva dele. Sério, eu chegava a parar de ler de tão irritada que eu ficava, pra vocês terem noção. E aí tem esse aqui também, As 7 Irmãs. No livro 1 eu não vou falar desse, porque eu vou soltar uma resenha sobre esse livro. Então, se você está interessado, vai lá. O que eu posso dizer é que essas irmãs, elas foram adotadas por um homem misterioso que criou elas muito bem e tipo, queria que cada uma delas trabalhasse para não depender do dinheiro dele, mesmo ele sendo rico e tudo mais. E aí, ele, antes de morrer, ele deixou uma carta para elas, para cada uma, se quiser, descobrir o passado delas, porque elas são adotadas e elas nunca souberam. Então, era se elas quiserem saber, se elas quiserem saber de onde é que elas vieram, para elas irem atrás. Aí veio também esse aqui que eu li, 3 contos do autor Sherlock Holmes, Mistérios Perdidos. Esse aqui veio da Tag, agora eu não lembro se veio em novembro, dezembro. E cara, é muito bonita essa edição, é neon e aqui é colorido. E assim, cada conto é um mistério diferente, é muito divertido. O primeiro conto é sobre um cara que gostava de estudar sobre os egípcios e tudo mais. E aí acabou que ele até tem uma imagem aqui que o cara acabou dormindo aqui. E aí um funcionário do museu foi, né, lá pra fazer uma coisa com a múmia, que a múmia era muito bonita, e daí ele conta que na verdade ele descobriu um elixir que fazia com que ele vivesse quanto que quisesse, né, pra sempre, e que ele dividiu isso com outro discípulo. Espero que não tenha barulho da moto. Só que aí ele acabou se apaixonando por uma outra mulher, e aí essa mulher acabou morrendo por peste. E aí ele queria também morrer com ela, mas não podia, e o outro discípulo encontrou uma fórmula que fazia com que ele
esse elixir da vida, na verdade, não funcionasse mais, um negócio assim. E aí, depois de um tempo, depois de anos, ele conseguiu, aí ele contou a história pra esse estudioso. E assim, foi muito engraçado. Até aqui, ó, tipo, como é que tá a múmia. Deixa eu mostrar mais dentro assim dele. Acho que não tem mais. É daí, por exemplo, tem aqui um jornal do acidente, né? Que mostra ele abraçado com a múmia, né? O cara que viveu eternamente. Aí também tem a história, tá? Esse aí, o nome do conto é O Anel de Thoth. Aí o segundo é o Conde de Chantal-Noir, que era, se eu não me engano, ali quando estavam a briga entre a Alemanha e a França. Aí tinha um conde da França que estava matando soldados alemães e não conseguiam encontrar ele. E aí acabou que um oficial foi atrás desse cara, e aí ele acabou dormindo. E aí esse aqui, que é o conde, foi lá, né, e fez exatamente o que aconteceu com o filho dele. Tipo, torturou ele, fez tudo o que fizeram com ele. E aí depois ele liberou esse oficial, porque liberaram o filho dele e tal. Um soldado, né, alemão, ficou bem sentido com o filho dele e falou, não, pode ir. Só que ele morreu por febre, tudo o que aconteceu, e daí ele liberou esse oficial. Só que o oficial foi parar no meio na nevasca, né? Então provavelmente ele morreu. E aqui temos também o terceiro, é o lote número 249, que fala de 3 estudiosos que moravam um embaixo do outro. E que um deles, o que morava no primeiro andar, era assim, bem ligado a línguas e tudo mais, e coisas do Oriente. E aí ele tinha uma múmia lá. E aí um deles começou a achar que ele de algum jeito ele fazia com que aquela múmia ganhasse vida e fosse atrás das pessoas que ele queria, né, do cara. E aí esse segundo estudioso falando que estava estudando para medicina, se não, ele vai cortar essa múmia, tu vai jogar no fogo, tu vai pegar tudo que tu tem relacionado a isso, tu vai colocar no fogo e não quero mais saber. Daí ameaçou o cara e acabou assim a história mesmo, foi bem engraçado. Aí eu também li Procure-se um Marido, da Karina Riss. Assim, eu achei esse livro um tempo atrás, eu pensei, não, mas não deve ser legal e tal. E eu acabei gostando muito desse livro, que conta dessa mulher, né, a Alicia, que o vô dela é milionário e tal, tem uma empresa, só que só pensa em festa e coisa. E aí quando o vô dela morre, ele deixa um testamento. Só que o testamento é muito esquisito, porque ele diz assim, que ela só ia ganhar a fortuna dela, de novo, se ela ficasse casada 1 ano com um cara e tal, e ela não podia contestar. O Simba tá brincando lá atrás, não dá pra ver. E ela não podia contestar esse testamento e tal. E aí ela acabou casando com o Max, que é que ela esbarrou nele e eles, tipo, sempre trocavam um fardo. Só que a gente descobriu que ele, na verdade, ficou apaixonado por ela desde o momento que ele viu ela. E aí ela também começa a se apaixonar por ele e tal. É típica história de amor, né? Tipo, vamos casar só de mentirinha que não vai dar nada. Simba, para com isso. E aí, onde é que eu tava? Me perdi. Tava arrasando o negócio. Olha esse gato. E o que mais? E aí a gente descobre que o advogado que tava contando o testamento, na verdade, falsificou esse testamento. E aí ele tava... só porque ele queria o dinheiro e tal. Aí acabaram descobrindo e ela ganhou toda a fortuna de novo. Mas daí até ela gostou de ter que trabalhar e tal, ser obrigada a trabalhar, porque ela realmente viu ali os valores, começou a gostar das pessoas, etc e tal. E o livro que eu terminei hoje, na verdade eu li ontem e hoje ele, é O Menino dos Fantoches de Varsóvia, da Eva Weaver, não sei. E assim, esse livro aqui é pra gente refletir outra vez, não é mesmo? Sobre tudo que aconteceu no Holocausto. E assim, conta a história do Mike, que a família dele teve que ir pro gueto de Varsóvia. E ele, no caso, saiu o único sobrevivente de lá.
E o avô dele fez um sobretudo com vários bolsos. Tipo, tinha bolso dentro de bolso para esconder comida e várias coisas que ele achava importante para os nazistas não pegarem. E aí ele acaba morrendo porque ele tenta defender uma mulher na rua. E aí ele leva um tiro e morre. E aí o Mike herda o sobretudo e ele descobre que o avô tava fazendo fantoches. E ele começa a fazer isso. E aí vem uma prima dele, a Ellie, que eu achei bem estranho porque eles ficaram juntos, eles, né? Tipo, ali teve um rolo, eles sendo primos, mas tudo bem, né? E aí eles começam a fazer apresentações com os fantoches, né, naquele gueto. E aí todo mundo começa a chamar eles, é aniversário do meu filho, eu te dou um pão e tu dá a apresentação pra eles. E aí acaba que ele acaba defendendo uma senhora de uns soldados, e aí ele puxa um médico de fantoche e tenta brincar, e o soldado acaba rindo, o nome dele é Max, e ele falou, não, vamos, tu vai se apresentar pros alemães num bordel. E aí ele acaba sendo forçado aí toda semana, só que ele não pode contar pra ninguém que ele tá indo lá. E aí esse soldado acaba começando a ficar gentil com ele, começa a dar comida, tipo uns pão e coisa. E aí uma hora ele pede, o que tu quer? Daí esse menino diz assim, eu quero remédio, porque no hospital a gente não tem nada. E aí o soldado esconde dentro do pão umas aspirinas, remédio pra ele dar lá pro hospital, onde ele vai fazer as apresentações de fantoche. E aí ele acaba bolando um plano. Na verdade, ele é obrigado pela enfermeira e pela Ellie, assim, a levar. Como ele é pequenininho, ele tem, tipo, 14 anos, e o sobretudo cobre bastante ele, eles tiveram uma ideia. Eles amarraram uma criança tipo, aqui dele, e daí fecharam com o sobretudo. As crianças eram até 2 anos, pra ele levar pra fora. E aí ele conseguia se distrair um pouco ali dos soldados e levar essa criança pra uma pessoa que estava esperando ele. E aí essa criança acabava tendo uma oportunidade de viver lá fora, né? E aí ele salvou alguns até dizer que não podiam mais sair e tal. E aí começou o inferno na terra pra ele, né? Mais do que já tava. E aí eles resolveram se rebelar. Só que nisso o Max, né, aquele soldado, acaba ajudando ele, acaba conseguindo pegar a mãe e a tia dele, mãe da Ellie, e se esconder ela, só que daí depois pegam elas de novo, só que os dois estavam fora. Então tudo isso, aí eles vão parar na resistência, eles lutam bastante, até que a Ellie decide continuar lutando no gueto. E ela diz que ela preferia morrer lá, lutando, enquanto o Mike foi pelos esgotos encontrar os aliados. E aí ele também ajudou bastante. E depois da guerra ele não sabia mais o que fazer. E aí para um amigo dele, o Jacob, falou assim, vamos pra América e vamos lá, não sei o que. Aí ele acabou indo pra América, conheceu uma mulher, a Ruth, ficou com ela, teve um filho, tudo mais. Né? Teve uma filha, na verdade, que deu o nome de Hannah, em homenagem a uma criancinha que ele ajudava no orfanato. E aí é uma história bem bonita. E aí ele deu 2 fantoches pro Max, o médico e o príncipe. Só que o príncipe era assim a paixão dele, né? Mas ele acabou dando esse príncipe pro Max por causa do... Foi assim, por ele ter resgatado, né, a mãe e a tia dele. E depois ele se arrependeu, mas ele ficou, tá, tudo bem, né? Mas ele sempre se perguntou o que aconteceu com o príncipe. E aí a gente descobre o que aconteceu com o Max, que ele acabou indo parar na Sibéria. Ele acabou indo parar na Sibéria com os... Tá. O Max acabou parando na Sibéria. E lá ele teve que trabalhar com os outros soldados, cortando lenha e tal. Ele basicamente teve a mesma coisa que os judeus tiveram, porque eles mal tinham o que comer, e não tinham quase roupa para o frio de lascar lá. E aí ele e mais 2 amigos falaram, não, vamos fugir daqui, mesmo que a gente morra lá fora, é melhor que morrer aqui. Aí eles fugiram,
E ele foi o único sobrevivente. E a única coisa, eu acho, que deu uma esperança pra ele foi ter o príncipe, que ele conversava com o príncipe. E aí ele passou, assim, uns 3 anos rodando pela Sibéria até conseguir chegar na casa dele, na Alemanha. E aí, ele teve, o primeiro ano ele foi salvo por uma tribo e que ajudou ele e tal, deu pele de animais e coisa, e ele foi sobrevivendo e aí conseguiu chegar na casa dele, só que ele disse que tinha um distanciamento entre a família, só nos últimos tempos que quando ele foi assim meio que pra morrer, né, ele contou o que aconteceu pro filho dele e o filho dele entendeu. O filho dele contou, né, pra a filha desse, né, do avô, contou pra Mara, tá, a neta de Max. E aí ela começou a fazer apresentações de fantoche com o nome, o menino dos fantoches de Varsóvia. E acabou que o neto viu, tipo, e acabou que o Mike viu o letreiro assim, só que como ele era o menino dos fantoches de Varsóvia, ele teve um treco. Ele acabou desmaiando e tal, e daí depois ele descobre que a Mara, que é neta do Max, sempre estava em busca dele. Acabaram se encontrando, ela e o neto, o Danny, do Mike. Daí eles contaram, daí eles falaram da história. O Danny ainda disse assim que ela estava contando a história do avô dela errado, que na verdade ele foi o único sobrevivente da família dele. E que na verdade não foi ele que começou a fazer os fantoches, ele só deu continuidade ao que o avô dele estava fazendo. E aí acabaram se encontrando, só que o Mike tinha sofrido um ataque cardíaco, estava no hospital inconsciente. E aí quando ele colocaram o príncipe do lado dele, assim que ele tocou e coisa, e falaram assim, ele tá aqui, teu príncipe tá aqui, ele acordou, né, bem cansado, mas ele acordou e viu aquilo, sabe? E foi uma emoção total. Então foi esse livro aqui que eu li, foi muito bom. E aí a gente tem uma reflexão assim que muitas vezes o Mike se questionava, enquanto as outras pessoas lutam, eu tô aqui fazendo apresentações de fantoche. Mas na verdade a gente pode ver que os fantoches deram uma esperança tanto para ele como para outras crianças que estavam lá, até para os adultos ele deu uma esperança. Quem sabe aquilo podia mudar, né? E daí a gente descobre que pro Max também deu uma esperança, aquele fantoche, a única pessoa que ele conversava, pessoa não, a única, né, objeto que ele conversava durante a sua jornada. Então aquilo lá deu um pouco de esperança que ele ia continuar, que eles iam conseguir alguma coisa, entende? Antes que vocês falem, eu sempre tô com esse meu pijama aqui, tá? Mas eu lavo. Só eu não gravo quando eu tô com as camisetas. Mas eu coloco muito lavar essa aqui, né? E eu sempre tô de pijama em casa. Mas enfim. Eu vou terminar esse vlog, não é bem um vlog, tipo, o que eu li, né, até agora, na metade de janeiro, porque eu já tô em outras leituras, eu empaquei em umas outras, e aí eu tenho muita coisa pra fazer de resenha, então eu vou acabar por aqui. Eu vou colocar, por exemplo, que eu li até, porque agora é dia 17, né, e no começo do vlog eu falei que era dia 8, então, né, e eu posso falar o que eu terminei a história da Ali, que é a Irmã da Tempestade, que é o segundo livro As Sete Irmãs, e eu já gravei resenha, que vai sair em algum momento no canal. E agora eu tô lendo o terceiro. Eu vou largar vocês aqui. Ai, cadê? Vou mostrar pra vocês o que eu tô lendo. E aí eu vou falar um pouco. Mas aí eu vou acabar e aí se for pra gravar de novo, eu gravo. Pera aí. Tá. Eu tô lendo A Irmã da Sombra, que é o livro 3, que é a história de Estrela, tá? Tô bem no comecinho. E eu vou fazer acho que um mini vlog dele, contando pra vocês também, que eu gostei muito dessa série. Aí eu tô fazendo também outro vídeo sobre esse livro aqui da Frida, que até tem uns desafios aqui, que é da Frida Kahlo, né, tá? E aí temos O Homem de Giz, que eu comecei, na verdade mal comecei, então eu acho que esse aqui
vai render um outro reading vlog, tá? E meu pai amado. Por que eu começo na verdade, eu queria começar a ler esse aqui, O Clã dos Magos, que é o livro 1, mas eu não comecei porque eu tenho muito livro, né? Começado e não terminado. E A Cidade das Cinzas, que é o livro 2 dos Instrumentos Mortais. Que eu tava pensando se eu gravo uma resenha ou não, porque tem várias coisas diferentes do filme e da série. Então é isso. Se vocês quiserem separado dos Instrumentos Mortais, vocês me avisem, mas provavelmente ninguém vai comentar nada, então eu vou decidir. Esse aqui também eu acho que eu vou fazer um vídeo individual se eu gostar muito. E o Homem de Giz eu vou ver ainda. Mas eu vou encerrar por aqui, tá? Porque senão vai ficar muito tarde esse vlog e coisa. Então é isso aí. Curte, comenta, se inscreve. E é isso aí. E eu estou muito empolgada pra falar sobre esse livro aqui pra vocês, tá? Que esse aqui eu com certeza é a leitura que eu mais estou empolgada no momento.